Vamos falar dele. O mais aguardado, o mais esperado de todos. Quem quer? Teorema fundamental. Moleque. Teorema. Teorema. Isso daqui é de um brilhantismo que é difícil de descrever, né? Isso daqui realmente é de um brilhantismo que fica difícil até de descrever, tá? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Basicamente, o que nós temos aqui? Ó, vamos aqui, ó. Param, pam, pam. Gente, qual seria o sonho, né, nesse momento? Imagina aí. Pô, o problema que nós temos é qual mesmo? Calcular a área debaixo de uma curva. O que seria maravilhoso? Se você tivesse uma função que descrevesse a área debaixo daquela curva. Vocês concordam comigo que isso resolveria todo o problema? E, na verdade, é isso que nós estamos buscando. Perfeito? Então, peraí. Imagina que você tem aqui, ó, uma função maluca. Beleza? Só que aí, você tem um valor A qualquer aqui, ó. Às vezes, eu por simplicidade, eu gosto até de chamá-lo de zero. Mas temos um matemático ali assistindo a aula. Ele vai ficar chateado se eu colocar um zero. Então eu vou deixar A aqui. Beleza? Tranquilo? E o que vai acontecer, meus queridos? Observem só. Aqui, ó, eu vou definir um número qualquer. X. E vamos supor, uma suposição, que exista uma função que descreva a área debaixo dessa curva, entre A e X. Perfeito? Ah, mas e que função que é essa? Não sei. Vamos supor que ela exista? Beleza? Então, por exemplo, gente, quem que é o A de 3? O valor numérico não, né? Mas o que significa esse A de 3? É a área debaixo da curva entre o A até o 3. Quem que é o A de 5? A área debaixo da curva do A. Deixa eu até fazer esse desenho aqui, ó. 2 desenhos pequenininhos aqui para você. Aqui, ó. Aqui tem o A. P. Aqui tem o A. Pá. Aqui nós temos o 3. Aqui nós temos o 5. O que é esse A de 3? A de 3 é essa área aqui, ó. Tem a impressão de que isso aqui não dá para enxergar direito. Vocês estão conseguindo enxergar? Mais ou menos, bem ruim, né? Então vamos trocar. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Essa área aqui, ela vai ser A de 3. Bacana. Essa área aqui, tropa? A de 5. Mas que função que é essa? Eu não sei ainda. Beleza? Vamos descobrir daqui a pouco. Essa daqui é o A de 5. Então nós estamos supondo a existência dessa função. Digamos que essa função existe. Qual que é o nosso objetivo, gente? Definir quem que é essa função. Perfeito? E especialmente relacioná-la
com a função que descreve aquela curva. Afinal, o objetivo é esse, calcular a área de baixo da curva f de x genérica. Beleza, não? Tranquilo? Tá. Então vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. Vai facilitar o nosso entendimento. Observe só. Vai ficar, ó. Beleza, vou desenhar essa mesma função ali, ó. Pronto, então aqui, ó. Mesma funçãozinha, f de x. Só que eu vou pegar, gente, vou pegar aqui, ó, 3 valores, tá? Ó. Quais são esses 3 valores? Vou pegar aqui, ó. O A, que é sempre o meu valor. Referência. Beleza. Aqui nós temos um segundo valor, que vai ser o meu valor de x. Essa ideia aqui é muito louca, velho. Aqui nós temos beleza. Então, olha só, gente, eu vou nomear todos aqui embaixo, tá bom? Então, observe que esse camarada aqui é o meu A, o A que eu estou trabalhando com ele normalmente. Esse cara aqui é o X, beleza? E esse comprimento aqui, ó, daqui até aqui, ele vale, vou chamá-lo de H, beleza? Então, fala para mim, gente, qual que é o valor de X desse camarada aqui? X mais H. Beleza ou não? Tranquilo? Então, vem comigo, hein, que essa construção aqui ela é muito, muito legal. Observa só. Tropa. Quem que seria essa área aqui? Supondo que eu tivesse essa função aqui, se ela existisse. Quanto que daria aquela área ali? A de x mais h. Perfeito ou não? É a área do x igual a A até onde? Até o x mais h. Esse camarada aqui é o x mais h. Beleza ou não? Mas e se eu for só até aqui, ó? Quanto que vale essa área aqui, tropa? Área de x. Perfeita, não? Então eu pergunto para vocês. Quanto que vale essa área aqui? Perfeito. Ela vale área de x mais h menos a de x. Fez sentido ou não? Tranquilidade? Beleza. Até agora, nada demais. Perfeito? Acho que bem lógico tudo aqui que nós estamos falando. Ok. Mas qual que é o formato dessa figura aqui? Um formato maluco. É ou não é? Formato que a gente... Não sei. Você sabe calcular a área desse negócio aqui? Não, eu também não sei. Beleza? Tá, mas... E se o H for pequeno? Para H pequeno.
entre aspas aqui, que pequeno na matemática é bem subjetivo, né? Mas pensa aí, se o H for pequeno, como é que vai ficar aquela curva ali, ó? Ó, você vai ter um negócio assim. Perfeito? E se o H for pequeno, você vai ter aqui o X e aqui X mais H. Beleza ou não? Quanto que vale essa base aqui? H. Como é que figura que é essa aqui, gente? Um retângulo. Vocês concordam comigo ou não? Se o H for suficientemente pequeno, ele nunca será um retângulo, mas ele é tão retângulo quanto a gente queira. Assim como quando a gente estava trabalhando com as somas de Riemann, aqueles pedaços debaixo da curva eram retângulos de fato? Não, era uma aproximação que quando a gente jogava o n para o infinito, a gente assumia como um retângulo, porque a diferença era tão pequena que ela se torna insignificante. Bacana? Tá, então peraí. Como é que eu posso calcular essa área aqui? Pô, essa área aqui, ela é igual a base vezes a altura. Sabe qual que é a altura desse negócio aqui, meus queridos? F de x. Beleza ou não? Ah, tá, esse camarada aqui é o nosso F de x. O F avaliado nessa daqui. Pô, então essa área aqui, ela é igual a F de x vezes H. Beleza ou não, gente? Então, olha só. Observe que essa expressão aqui, ó, que eu vou chamar de 1, e essa expressão aqui que eu vou chamar de 2, elas são iguais quando? Quando o H for pituquinho, beleza? Pô, então peraí, para H pequena, que era igualdade vale, então observe que essa igualdade aqui, não, esse f de x vezes h, ele é aproximadamente igual a de x mais h menos a de x. Perfeito ou não, meus queridos? Bacana? Posso isolar esse f de x? Posso. Então eu vou colocar aqui, ó, f de x, que é aproximadamente igual a de x mais h menos a de x dividido por h. E quando que essa aproximação ela se torna verdadeira? No limite. Perfeito? Então, esse f de x, ele agora passa a ser igual, ele deixa de ser uma aproximação e passa a ser uma igualdade quando eu pego o limite dessa função. A de x mais h menos a de x, tudo dividido por h. Mas é o limite quando? H tende a zero. E esse é um grande momento, né? Esse é um dos maiores momentos da história. Né? O que é aquilo ali, gente? Isso é a definição de derivada, pô. Você tá maluco, velho? Isso daqui é a definição de derivada, bicho. Isso daqui é o A' de x. Ou, vocês preferem qual notação? dA dx. Pô, velho, você tá maluco? Isso daqui, ó, é uma das maiores igualdades, um dos maiores feitos da história da ciência, né, cara? Quando você conseguiu relacionar isso daqui, ó. Então, peraí, gente. Vamos lá. Vamos lá, não pode perder de mente o seu problema. Qual que era o nosso objetivo? Calcular a área debaixo da curva. Só que qual que seria a situação perfeita para nós aqui? Se nós conseguíssemos definir a função que calcula a área debaixo da curva, de uma curva genérica f de x. Aí eu falei assim, pô, eu não sei que função é essa.
Vamos supor que ela exista. Bacana? E aí fizemos esse desenvolvimento, chegamos o quê? Chegamos que essa função, ela existe e principalmente nós conseguimos relacionar essa função que eu estou procurando, essa função a de x, com quem? Com a função fx. E qual que é a relação entre essas duas funções? Essa função que eu estou procurando, ela é tal que a derivada dela se torna a função original. Observe, eu falei de integral até agora, nesse momento aqui? Não, eu estou falando só de derivada. Bacana? Nós estamos falando de calcular a área. Em nenhum momento eu não coloquei nem símbolo de integral ali, ó. Bacana, porque foram como se fossem dois caminhos diferentes, né? A soma de rima foi por um caminho, isso daqui foi uma outra abordagem, que lógico, elas se encontram, afinal o objetivo é resolver o mesmo problema. Mas, a princípio, eles estão... Eu não estou assumindo que isso aqui é uma integral, não. Bacana? Eu estou apenas determinando qual que é a relação entre a função f de x e a função a. Fez sentido ou não, gente? Tranquilo? Então, olha só, bicho. Pô, cara, você acabou de determinar qual que é a relação existente entre a função f de x e a função área. Então, observe. Vamos escrever esse negócio, né, bicho? Ó, a de x é tal que sua derivada é f de x. Bacana ou não, meus queridos? Beleza? Então, qual que é a relação entre a e f de x mesmo? Então, peraí, olha só. F de x é derivada de a de x. Perfeito ou não? Eu posso, de forma sinônima, falar que a de x é antiderivada. Antiderivada de f de x. Um outro nome que talvez vocês encontrem aí para essa antiderivada, qual que é mesmo? Integral ou até primitiva também, tá? Beleza não, gente? Tranquilo? Então, olha só. A esse ato, né, de encontrar a antiderivada, eu chamo de quê? Vocês falaram. Integrar, beleza? O que significa integrar? Significa definir qual que é a função cuja derivada resulta naquela função. Fez sentido ou não, gente? Tranquilo? Isso daqui é chamado TFC parte 1. O que ele faz? Ele estabelece a relação entre a função e a função que calcula a sua área. Beleza? Agora tem a segunda parte do cálculo, do teorema fundamental do cálculo, né? Que ele estabelece. Eu vou enunciar os dois juntos ali, tá? Ó. Esse daqui, ó, isso seria o TFC 01. E quem que seria o TFC? Esse daqui eu vou até nomear aqui, ó. Parte 1. Aqui, ó. Parte 1. Quem que seria o TFC? Parte 2. E ele é mais, do ponto de vista executivo, né? Para você executar. Fala para mim, gente. Observe aqui, ó. Vamos fazer esse último desenho para a gente fazer uma discussão legal sobre isso aqui. Como que você faz? A e B. Como você faz para calcular
essa área aqui, né? Ó. Vê se você concorda comigo que, na verdade, é a nossa premissa. Como é que a gente calculou a área desses camaradas aqui, ó? Por exemplo, desse trecho aqui. Eu peguei a área até o lado da frente e subtraí quem? A área até esse camarada aqui de trás. Então, quanto que daria esse negócio aqui? Vê se vocês concordam comigo que seria A de B menos A de A. Fez sentido ou não, gente? Tranquilo? Então, pô, mas eu sei que essa A, ela é a derivada da minha função f. Então, isso aqui significa o quê, gente? Isso daqui é a integral, uma vez que ela calcula a mesma coisa lá da função de Riemann, né, da soma de Riemann, integral de f de x dx. Só que ela variando de onde até onde? De A até B. Isso daqui, ó, é chamado de parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Vamos parar para pensar para que ele serve? Olha só para você que doido. Lá na soma de Riemann, calcular essa área aqui era simples? Não, dependia muito da função. Se a função era fácil, você fazia de boa. Se a função era mais esquisita, ficava bem complicado. Fez sentido ou não? Agora, aqui, observem, gente, para você calcular essa área, para você resolver essa integral, você precisa só de duas coisas. Primeiro, determinar quem é a função A. Bacana? E aí, olha só, isso daqui é um dos grandes ganhos do TFC. Você só precisa aplicar essa função A em quantos pontos? 2 pontos. Avaliou esse problema em 2 pontos, o problema está resolvido. Então, olha só, gente, o problema da integral que nós estávamos discutindo lá no início, ele é um problema local ou global? É um problema global, que torna o problema bem complexo. As somas de Riemann evidenciam isso. Você tinha que passar ao longo de todo o domínio para você conseguir calcular essa área. O que nós fizemos aqui agora? Nós transformamos o problema global em um problema o quê? Problema local, um problema discreto, um problema contínuo virou um problema discreto. Por quê? Porque para resolver, só precisa saber o valor da função em quantos pontos? Em 2 pontos. Você encontra essa função aqui em 2 pontos, acabou o problema. Fez sentido ou não, gente? Então, assim, quais seriam os 2 grandes ganhos do teorema fundamental do cálculo? Eu diria que são 2. Primeiro deles, transformar um problema contínuo em um problema discreto, né? Como se fosse um problema global em um problema local. E segundo, resolver um grande dilema que havia na humanidade, né, entre a ciência, que era o quê, gente? Acreditava-se que essas duas áreas de diferencial e integral, essa ideia de calcular taxa de variação e de calcular área debaixo de curvas, acreditava que elas eram o quê? Totalmente distintas. Havia alguma relação entre essas áreas? Absolutamente nenhuma. Isso aqui chegou para provar o quê? Contrário. Bacana? Observe que calcular a área debaixo de uma curva tem tudo a ver com taxa de variação. Na verdade, são problemas o quê? Problemas inversos. Bacana? Problemas opostos aqui. Um eu calculo a área, o outro eu calculo a taxa de variação.